Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje ele vai ser um vídeo um pouco diferente. Hoje eu não trouxe um desenho, mas como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, hoje eu trouxe recomendações de alguns materiais que eu adquiri em promoções dessas que tem aí na internet. E como tá vindo a Black Friday por aí, eu acho que são materiais que vocês podem encontrar por aí com preços bem acessíveis. Então eu já preparei aqui essa pequena pilha aqui de materiais que eu tenho aqui em casa e que eu recomendo bastante, e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Alguns eu adquiri nessas promoções, né, como Black Friday ou Prime Day, mas outros eu não adquiri nessas promoções, mas são materiais que eu acho que tem um preço mais acessível ou que valem super a pena adquirir, então eu resolvi incluir aqui também. Então, bora pro vídeo. Bom, eu vou começar com esse material aqui, que é um material que eu gosto bastante, como vocês conseguem ver aí no canal, eu tenho utilizado bastante, que é o giz pastel oleoso. Eu adquiri esse estojo especificamente no Prime Day. Ele é um estojo que geralmente está na faixa aí de uns R$50 e eu consegui encontrar ele por volta ali de uns 30 e poucos reais. E eu acho que é um estojo que vale super a pena. Ele é um estojo que tem 50 cores, na verdade são 49, né? Vem 2 brancos, mas eu acho excelente isso de vir 2 brancos, porque o branco é a cor que eu mais utilizo. Então, até como vocês podem ver aqui no estojo, ele é o menorzinho até o momento. Então eu acho ótimo ele ter esse branco a mais e é um estojo que vale super a pena. Eu acho esse preço excelente e acho que vai durar muito ainda esse estojo. Então, caso vocês queiram adquirir, é uma recomendação minha que eu acho que vale super a pena. Eu também tenho, que era o meu estojo anterior, que é esse aqui de 16 cores. Ele também é um estojo muito bom. Ele tem uma menor variedade de cores, mas eu acho que isso não influencia tanto, já que boa parte dos vídeos que eu fiz aqui no canal foi usando só esse aqui de 16 cores, né? Foi depois de um bom tempo que eu adquiri o de 50. Então vale super a pena também esse aqui de 16 cores. Se não me engano, eu comprei ele na faixa de uns R$15. Então você consegue encontrar ele com preços bem acessíveis. É um estojo excelente também para utilizar. Agora, um outro material que eu uso também bastante aqui no canal é esse estojo aqui. Infelizmente, eu não comprei ele em uma promoção. Eu comprei ele uma semana antes do Prime Day. Eu não sabia que ia ter essa promoção do Prime Day. Mas aí eu adquiri esse estojo. Eu estava querendo muito um estojo que tivesse lápis de cor branco e estava olhando esse estojo já há um tempo. E aí eu falei, não, vou comprar. Ele saiu ali por volta de R$46, ele tinha um preço mais salgado, mas eu falei, não, é um estojo bom, vale a pena, vou adquirir. E aí, uma semana depois, veio o Prime Day e ele estava em promoção por R$26. Eu fiquei bem arrependida de não saber essa data antes. E esse preço era um preço bem mais em conta, então vocês podem olhar aí, com certeza, eu imagino que esse estojo aqui vai estar em promoção. Então, realmente, ele é um estojo que vale super a pena. Boa parte dos desenhos realistas que eu estou fazendo atualmente é com esse estojo, então ele tem sido excelente para mim nesse sentido e acho que vale a pena adquirir. Então pode dar uma olhadinha aí, entrar no link dele aqui embaixo, que é um estojo muito bom para os meus desenhos de realismo com lápis de cor. Ele tem sido excelente e eu recomendo demais. Um outro lápis de cor que eu utilizo é esse lápis de cor aquarelável aqui da Staedtler. Ele foi o primeiro lápis de cor que eu adquiri antes de eu ter esse da Faber-Castell. Ele era o meu lápis de cor. Eu comprei ele pensando em utilizar essa função de aquarela dele, mas infelizmente até o momento eu ainda não utilizei, não sei porquê, mas eu vou tentar utilizar mais pra frente e aí eu conto pra vocês, tento fazer um vídeo e tudo mais mostrando se vale a pena nesse sentido adquirir esse lápis também. Mas ele é um lápis muito bom, pensando em desenhos realistas e tudo mais, é um lápis excelente. Eu utilizei ele bastante, os primeiros vídeos com lápis de cor que eu trouxe aqui pro canal foram todos com ele, então pode dar uma olhadinha aí que você vai ver que é um lápis de cor com qualidade. A aquarela que eu mais utilizo aqui no canal
é essa daqui, da Koi. Vocês provavelmente todos os vídeos de aquarela, a maior parte, né? Alguns eu utilizei outra aquarela, mas a maior parte dos vídeos de aquarela aqui do canal eu utilizo essa aqui da Koi. Eu já cheguei a fazer uma review dela, então vou deixar o link aqui em cima, caso vocês queiram ver. Mas essa aquarela, ela me acompanhou por uns bons anos e é uma aquarela muito boa. Eu deixei aqui um teste que eu fiz no vídeo de review, mas ela é uma aquarela de 24 cores. Eu tenho esse estojo já faz uns bons anos, se não me engano eu comprei ele em 2015 e praticamente todas as pinturas que eu trouxe aqui pro canal e pro meu Instagram, antes de eu começar a filmar e tudo mais, eu utilizei esse estojo, como vocês podem ver. Ele tá aí praticamente aí inteirinho ainda, tem todos os tons que eu uso mais, que é esse verde e o marrom, são os que estão com menos cor, né, menos pigmento, tá diminuindo aí o tamanho deles, mas essa aquarela me acompanhou por um bom tempo. Eu tô para adquirir uma aquarela nova, porque eu tô querendo uma um pouco mais profissional, já que eu comecei a fazer uns desenhos para vender e tudo mais. Mas essa aquarela aqui é uma aquarela excelente para quem está iniciando ou quem já está um pouco mais avançado, porque ela tem um precinho um pouquinho mais salgado, ela não é tão barata não, mas é uma aquarela que vale a pena. Eu não sei se ela vai estar em promoção nesses sites, mas é uma boa dar uma olhada, porque é um material que eu acho que vale super a pena adquirir. Agora falando de uma outra aquarela que eu uso, é essa aqui da Pentel. Eu adquiri ela um pouco depois que eu adquiri essa daqui, por incrível que pareça. Eu adquiri essa daqui porque eu fiquei com medo de usar a aquarela que pra mim era cara, essa da Koi. Na época, se não me engano, atualmente eu acho que ela é mais cara, mas na época que eu comprei essa daqui, ela foi em torno de 120, 130 reais. E aí, com medo de acabar com ela rápido e tudo mais, eu acabei comprando essa daqui, que na época estava na faixa de 30 reais. Eu acredito que os itens da Pentel vão estar em promoção nessa Black Friday, mas vale super a pena dar uma olhada neles, que eles também são de qualidade, né? Eu não uso tanto essa aquarela, mas ela sempre, quando eu estou fazendo desenhos maiores, em que eu vou usar uma maior quantidade de um certo tom, eu pego os dessa aquarela. Ela vale super a pena também. Então, vou deixar ela aqui nas indicações. Um material que eu adquiri, que eu gosto bastante quando eu estou fazendo desenhos com nanquim, são essas canetas. Canetas nanquim, né? Essa daqui, no caso, deixa eu ver qual que é o tamanho dela. 005, eu gosto dessas mais finas. Essa daqui eu ainda não abri, por algum motivo eu comprei algumas canetas no início da pandemia, e aí essa aqui eu ainda não abri, a minha outra 05 ainda não acabou, mas eu uso bastante dessa marca e eu também uso de uma outra marca. As duas marcas são muito boas. Vou pegar aqui um instante. Opa! Essa outra marca aqui também uso bastante. E as duas marcas, a qualidade delas é excelente, não tenho nada a reclamar. Eu faço desenhos com nanquim com elas e tem sido satisfatório o resultado delas. Então eu indico as duas. Eu não sei também se elas vão estar em promoção, mas é um material que eu indico bastante. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre os papéis que eu utilizo. Um papel que é o que o pessoal mais pede para eu falar qual que é o que eu uso e tudo mais, é esse aqui, o papel craft, já que ele é um papel um pouco mais diferente, que as pessoas não encontram em todos os lugares. Esse papel eu adquiri ele na Calunga, eu nunca vi vendendo desse mesmo papel, dessa marca, em outros lugares. Ele tem um preço bem acessível na Calunga, então vocês podem dar uma olhada lá, que ele vale super a pena. Se não me engano, eu paguei menos de 20 reais, acho que foi 16. E vem 30 folhas, eu às vezes corto no meio, então, tipo assim, vocês podem ver que no canal eu já fiz vários vídeos utilizando esse papel, e aqui no bloco eu ainda tenho muitas folhas. E eu não comprei outra vez, eu comprei uma vez só. Talvez se eu fizer uma maior quantidade de desenhos utilizando ele, eu vou precisar comprar mais, mas ainda tem bastante folha, ele tá rendendo demais, e é um papel que eu super indico. Tem outros crafts também, em outras lojas, que eu acho que também são crafts de qualidade, então eu vou colocar eles recomendando aqui embaixo no vídeo.
Mas esse aqui eu uso e recomendo, muito bom. Não sei se vai estar em promoção, mas é um papel muito bom. Esse papel aqui, ele é um papel que eu tô aqui para recomendar ele porque ele é um papel super acessível. Eu não sei quanto que eu paguei nele, mas eu lembro que foi muito barato. Acho que foi menos de R$10 e vem 50 folhas. Então, se você ainda não tem condição de pagar um papel um pouco mais caro, esse papel ele é um papel de 180 gramas. E vários dos desenhos de pontilhismo que eu faço aqui no canal, eu utilizo esse papel. E ele tem dado resultados muito bons. Eu gosto bastante dele. E mesmo sendo um papel mais barato, ele não deixa de perder essa qualidade. Ele é um papel que vale a pena adquirir, então eu recomendo ele. Agora, um papel também que faz parte de vários vídeos que eu faço aqui para o canal é o papel preto. Esse papel aqui, esse bloco vem com poucas folhas, se não me engano são 10, deixa eu ver aqui se fica escrito em algum lugar, aqui embaixo, tá? Mas são 10 folhas. E é o papel preto que eu utilizo nos vídeos que eu faço desenhando em papel preto. Ele é um papel muito bom, eu gosto bastante dele e por isso eu recomendo também. É um papel 180 gramas e por isso ele tem uma grossura melhor para usar em desenhos também. Agora, esse outro papel aqui também, ele é no estilo de papéis um pouco mais lisos para fazer desenho e tudo mais, que é o papel Layout da Canson. Eu comecei a utilizar esse papel porque me indicaram. Eu estava começando a fazer desenhos realistas, coloridos, e eu estava utilizando um papel que tinha muita textura e não estava ficando tão legal. E aí me indicaram esse como um papel mais liso e eu gostei demais dele. Então, caso você queira se aventurar aí pelo realismo colorido ou realismo com grafite também, que são dois estilos que eu gosto bastante, esse papel aqui vale super a pena e eu indico você adquirir. E aí, por último, eu tenho para falar esse papel aqui, que é o bloco de aquarela. O papel aquarela ele não é um papel muito barato, nesse bloco aqui vem 12 folhas e geralmente ele está custando por volta de uns 20 e poucos reais nas lojas, então ele não é um papel tão barato. Mas em promoções, igual eu falei nesse Prime Day que eu cheguei a encontrar alguns materiais, eu consegui encontrar ele por volta de uns 12, se não me engano. Não sei se era 12 ou 16, eu acho que era, não lembro exatamente o valor, mas era nessa média aí. E é um papel que vale super a pena. Quando você está desenhando com aquarela, o que faz mais diferença não é a qualidade da aquarela, mas sim o papel que você está utilizando. Se você pegar um papel muito liso e fino para pintar com aquarela, o resultado não vai ser nada legal e você vai acabar não gostando do material. Então, ter um papel adequado, eu acho que vale super a pena. Esse, no caso, eu acho que é o papel de aquarela mais barato que eu já encontrei e ele é um papel que eu super utilizo, é o papel que eu mais utilizo. Eu acho que todos os desenhos de aquarela que eu fiz aqui são com esse papel. Eu ainda não adquiri aqueles de aquarela mais caros, que eu acho que esse aqui já é o suficiente para mim até o momento. Talvez se eu resolver investir um pouco mais, eu vou adquirir papéis melhores. Eu vejo o pessoal falando muito bem, mas até o momento esse é o papel que eu tenho utilizado, ainda mais para trazer vídeos e tudo mais. Eu acho que ele é um papel tranquilo para utilizar. Ele tem textura em um lado e o outro lado dele é um lado mais liso. Eu costumo gostar de usar esse lado mais liso, então eu super recomendo ele para pinturas em aquarela. Então, caso você esteja... Eu também utilizo ele para giz pastel oleoso. O giz pastel oleoso eu cheguei a utilizar em papéis 180 gramas e eu não achei que ficou um resultado muito legal. Eu achei que o papel não aguentava tanto. Então, eu acabei começando a utilizar esse papel de 300 gramas de aquarela para o giz pastel oleoso e tem sido um resultado bem legal. Então, eu indico vocês usarem ele com esse material. Bom, esses foram os materiais que eu indiquei aqui hoje. Tem vários materiais também que eu tô com vontade de adquirir, então eu vou tentar deixar o link deles aqui embaixo também, que são materiais que eu ainda não tenho, mas que tem um preço bem acessível e são materiais legais que eu tô a fim de adquirir. E caso você tenha alguma recomendação de material para mim, pode deixar aí embaixo, que eu também vou querer saber materiais legais para adquirir. E caso você queira assistir mais vídeos testando esses materiais, aqui no canal tem diversos vídeos testando eles. Eu vou deixar aqui em cima nos cards alguns playlists de testes, tutoriais.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, é só me pedir que eu vou tentar trazer alguns vídeos um pouco mais diferentes, sem ser só ilustrações também aqui pro canal. Então é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.